Olá, eis-nos aqui outra vez, graças a Deus. Mas antes de eu continuar a minha fala, eu já quero pedir para você, por favor, dá o teu certinho, que é muito importante. Se não é inscrito, te inscreve logo à tua direita aí no teu aplicativo. Está ali inscrever, se inscreva-se. Um pouquinho mais adiante o sininho de ativação das notificações. E você que é inscrito, se não ativou as notificações ainda, por favor faça. E é importante eu destacar que toda vez que você dá o certinho, que você comenta, que você compartilha, você ajuda no crescimento do meu canal. E eu estou precisando da sua ajuda, tá bom? Então eu quero contar com você. Já vai dando certinho para não esquecer depois. Quero destacar que eu estou gravando esse vídeo, não tenho ainda um estúdio com vedação acústica e nós estamos tendo chuva aqui no sul. E tem algumas trovadas, alguns relâmpagos, mas isso não impede que eu possa conversar com você, tá bom? Talvez os céus estejam chorando em glória e gratidão pelo conteúdo que eu vou desenvolver com você, tá bom? Eu quero perguntar o seguinte: você já sofreu algum tipo de calúnia, de difamação, de falso testemunho? Se você já sofreu com isso, você sabe que é realmente doloroso, é uma coisa que nos deixa até com raiva, é alguma coisa que nos deixa assim, sabe, sem... Por quê? A pergunta é: por que estão fazendo isso? Já sofreu? Então você sabe do que eu estou falando. Porque eu também já sofri esse tipo de situação. Mas eu quero fazer mais uma pergunta. E quando você sofreu isso, você teve alguns amigos ou parentes que simplesmente deixaram isso acontecer e deixaram isso se estender e não foram em seu favor contra essas pessoas que lhe caluniavam sem causa, que lhe acusavam sem causa, que lhe difamavam sem causa? Não? Pois é, eu também sofri isso. Esses que se dizem meus amigos, eu os tolero por outras questões que são relevantes deles em minha vida e que eu tento fazer com que isso não seja o estupim para eu liquidar com essas relações, porque eles sabem quem é Luiz Maté, como devem saber quem é você, e mesmo assim permitem, porque essas pessoas que fazem isso, e eu já fiz 2 vídeos sobre esse conteúdo, os podres de Estância Velha, denunciando esses canalhas que existem aqui e que tentam de tudo que é jeito me difamar, me denegrir, pelo simples fato de que eu não os tolero, não tolero a sem vergonhice, os carguinhos, as sacanagens com dinheiro público, etc. Eles são loucos comigo, mas graças a Deus eu os venço sempre, tá bom? Então vamos lá. Eu, lá atrás, com essa questão da Dona Marisa, este vídeo é um especial, é tipo uma homenagem póstuma. Eu tive acesso, como milhares de pessoas, aos documentos do contrato feito com a Bangkok, desse triplex. Tive também acesso a imagens, como milhares de pessoas tiveram, até fiz vídeos, se não me falha a memória, com este conteúdo, aonde o MST invadiu esse dito triplex e realmente não tinha nada do que os satanases do Dallagnol e do Sérgio Moro pregavam. Não tinha os mármores, enfim, era um apartamentinho, sinceramente, para mim, um apartamentinho. E digo mais, algumas pessoas com algum poder aquisitivo mais robusto poderiam comparar avulso, porque ao que se lembra na época era um valor de 300 mil reais. E um bom grupo de pessoas com uma renda mensal que coubesse no seu orçamento poderia fazer o financiamento. E foi isso que aconteceu com a Dona Marisa. A grande verdade é que depois que fizeram toda essa perseguição, a Dona Marisa sofreu muito. Ela já estava doente e a doença dela foi acelerada, assim como a sua morte, por conta dessa nefasta calúnia. Mas, felizmente, a Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, reconheceu que o dono incontestável daquele triplex é a empresa OEAS, ou AES, uma coisa assim. E mandou devolver as parcelas que a Dona Marisa fez. Portanto, tratou-se de um contrato, de uma negociação da compra de um imóvel totalmente legalizada, aonde quando a cooperativa faliu e passou para essa empresa, OEAS, se não me falta a memória, houve a proposta de quem ficaria com a OEAS ou quem quisesse a devolução do dinheiro. E foi o que a Dona Marisa optou, para que devolvesse o dinheiro que ela pagou das parcelas. Simples assim. Então, o alerta que eu quero fazer nesse vídeo é o seguinte: Deus está no comando deste país nesse momento. E tudo está vindo à tona e tudo está sendo colocado no seu devido lugar. Mas eu quero destacar também que estes que fizeram toda essa safadeza com a Dona Marisa, com o Lula, eles vão pagar.
os que fizeram de forma intencional, direta, como é o caso do Moro, do Dallagnol, e todos aqueles que compartilharam, que disseminaram e que fizeram questão de fazer toda a alaúza, denegrindo ainda mais o nome de uma pessoa que era trabalhadora, que viuvou e conheceu o Lula ali adiante, se casou, enfim. E eu quero também destacar o seguinte: eu prefiro um semi-analfabeto, um metalúrgico, como um presidente que se comporta como um estadista, do que um retardado, psicopata, que foi expulso do exército e que não tem o mínimo comando sobre uma nação. Eu prefiro uma primeira-dama, como a dona Marisa, uma senhora que veio da sua pobreza, que passaram necessidade, que foi crescendo junto com o Lula e que soube ter uma postura de primeira-dama para estar ao lado do seu marido, no mundo que o recepcionava com todas as honrarias, do que uma primeira-dama, ainda que bonita, mas criminosa, que se locupleta com dinheiro de rachadinha, que foi agora, pegou uma secretaria, já está sendo investigado o desvio de mais de 5 milhões de reais, de uma primeira-dama que vai se fazer de cristã numa igreja e os seus atos corroboram todos eles na direção do crime, como é o caso do marido que ela tem e dos enteados que tem. Então, eu quero dizer o seguinte: que pena que eu tenho dessas pessoas que insistem em propagar o mal, em difamar, em denegrir, porque Jesus disse que não julgueis para que não sejais julgados. E um dos mandamentos dados por Deus a Moisés diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Mas aí está, a justiça foi feita, está provado, Dona Marisa fez um contrato legal, pediu o cancelamento da compra de forma legal, a devolução das suas parcelas, tudo foi feito na forma da lei, sem nenhum embaraço, sem nenhum crime, sem nenhum desvio de dinheiro, sem nada. E a Justiça, o Tribunal de São Paulo, reconheceu e mandou a empresa agora para juntar ao espólio da Dona Marisa o dinheiro das parcelas que foram pagas. Dizendo isso, eu digo também aos bolsonaristas, esse bando de gente lunática, sem noção, que piorou ainda agora, porque quando Lula foi absolvido e 2 processos ainda continuavam e foram para a esfera de São Paulo, sendo esse do triplex no Guarujá, que eu disse o tempo inteiro na época que não era competência de Curitiba, era de São Paulo, porque o triplex era no Guarujá e o sítio de Atibaia em Atibaia, em São Paulo. Então, com essa decisão do Tribunal de Justiça, acabou. Eles têm que cair na real. Aliás, como se diz, aceita que dói menos. Lula, então, está mais inocente ainda. E Dona Marisa, ainda que eu não acredite na questão de que morto, o espírito, etc. tal, morreu, mas é merecida a minha homenagem póstuma, porque o tempo inteiro eu sabia, eu defendi, assim como milhares de outros tantos, mas essa gente desgraçada, eu vou repetir, desgraçada, malévola, sem noção, que na verdade a grande maioria dos bolsonaristas, porque são 2 grupos, o dos ignorantes que compraram essa ideia, doente, e os mal intencionados. A maioria mal intencionada pensa como Bolsonaro, age como Bolsonaro, são sonegadores de impostos, se fazem de cristãos, se fazem que tem família, mas tudo que interessa para eles é só o seu próprio umbigo. Tá certo? Então, tá aí dado o meu recado, a minha mensagem. O nosso querido ex-presidente tem mais uma vitória na sua vida. O reconhecimento da justiça de que aquele triplex nunca foi do Lula, nunca teve dinheiro, mármores, móveis, um PowerPoint de um canalha. Aliás, eu estou me preparando para fazer um vídeo sobre esses 2 sem-vergonhas. Aliás, a vergonha do Judiciário e do Ministério Público, Sérgio Moro e Dallagnol. E esses 2 eu vou fazer um vídeo didático, porque é interessante
que depois que aconteceu tudo isso, os bolsonaristas o abandonaram. Eles não querem nem tocar no nome do Dallagnol e do Sérgio Moro. Canalhas, mas graças a Deus, a justiça está restabelecida. E eu estou fazendo esse vídeo para comungar com você que ainda é sedento por justiça e possa ter uma causa. Tenha certeza, entrega nas mãos de Deus e a justiça vai ser feita mais hoje, mais amanhã, em favor daqueles que são justos e esses hipócritas nojentos tentam atirar o nome das pessoas na lama. É isso aí. Então está dado o meu recado. Eu preciso que você dê o seu certinho, te inscreva no meu canal, ative as notificações, comente este conteúdo, principalmente se você já sofreu algum tipo de injustiça, e compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas comungarão do meu e do seu pensamento, tá bom? Então, fica com Deus, reflita sobre isso e até o nosso próximo encontro.